O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, neste 24º domingo do tempo comum, a liturgia do domingo cede a liturgia desta festa, a festa da exaltação da Santa Cruz. Por que celebramos esta festa? Não teria ela já sido celebrada na Semana Santa? O mesmo ocorre com a Eucaristia, não é? Não é celebrada na Quinta-feira Santa? Por que será que celebramos também a festa de Corpus Christi? Não é? E aqui temos esse ponto importante, né? Entender a liturgia da Semana Santa. É o Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo, já domingo, né? Já é o domingo à tarde, já é o domingo de Páscoa. E a igreja vê essa celebração numa grande unidade. Você vê, começa na Quinta-feira Santa, se dá a bênção, a saudação inicial, celebra tudo. Quando termina a celebração, se translada o Santíssimo e não tem bênção final. No dia seguinte, na Sexta-feira Santa, começa a celebração em silêncio. O padre entra, se prostra por 3 vezes e se vai para as leituras. Faz uma oração e começam as leituras. Não tem nem a saudação inicial. Ao final, não tem bênção final. Percebe? E continua o Sábado Santo, aí sim já não mais sábado, mas o domingo, aí tem tanto a saudação inicial quanto a bênção final. Porque a igreja vê este corpo como uma grande celebração que percorre os 3 dias. E aí podemos um pouco entender, não é? Como em Corpus Christi, já mais tardiamente do que esta festa, foi colocado a festa de Corpus Christi para celebrar mais solenemente a Eucaristia, né? Porque na Semana Santa termina a celebração já com o clima de Sexta-feira Santa. E a Sexta-feira Santa, que comemora, né, que celebra a cruz de Cristo, nem mesmo missa é. É uma grande celebração. Então, os cristãos, sobretudo do Oriente, compreenderam isso, né? E quiseram ter uma outra celebração onde se exaltasse a Santa Cruz. E para os orientais, ela equivale à Páscoa. De fato, está dentro do mistério pascal, não é? Então, a cruz de Cristo, que ocorreu na história e que está presente toda vez que fazemos a consagração. Por isso que diz que a missa propriamente dita começa com a consagração. Nós estamos na liturgia da palavra. Daqui a pouco vamos passar a liturgia eucarística, que é onde estaremos na missa propriamente dita. Por quê? Porque ali está o sacrifício. A missa é um sacrifício
Diferença fundamental entre o cristianismo católico e o cristianismo protestante evangélico, como dizem hoje. Não é um culto, é um sacrifício. Porque o sacrifício de Cristo se torna presente, é um sacrifício incruento. Aquele sacrifício do Calvário que foi cruento, ou seja, teve o derramamento de sangue, se repete milagrosamente hoje, sem derramamento de sangue. E vale a pena recordar a primeira missa, que foi celebrada por Cristo, né? Com tantas coisas diferentes, né? Se a missa é o sacrifício de Cristo, como é que na quinta-feira ele celebrou aquilo que ainda ia acontecer na sexta? Evidentemente, se hoje o sacerdote torna presente, pela força da liturgia, o sacrifício de Cristo, trazendo do passado para o nosso presente, Jesus antecipou a sua cruz. Por isso ele diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Sacramentalmente, já era o sacrifício de Cristo. E aí, numa bela ousadia, né, santa ousadia, do então cardeal Ratzinger, ele dizia, a igreja nasce na quinta-feira santa. Quando toda a tradição diz que a igreja nasce do lado aberto de Cristo na sexta-feira. Mas tem razão, o lado aberto de Cristo já está na quinta-feira. Foi missa ou não foi a quinta-feira santa? Tinha ou não tinha sacrifício? Era ou não era sacrifício? Então estava ali também, né? Qual que está certo? Todos dois. Porque a sexta-feira está presente na quinta-feira santa. Por isso, os orientais, não é, tiveram essa sensibilidade, e depois o Ocidente seguiu também, para celebrarmos hoje a cruz de Cristo. Por isso o paramento vermelho, porque é um sacrifício, né? E é belo, porque aqui nessa celebração temos o sacrifício e a realeza. Né? Quando crucificaram Jesus, escreveram, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Era um deboche, né? E os fariseus zelosos queriam que tirasse, mas Pilato disse, o que escrevi está escrito. Como Deus permite certas coisas, né? Está lá até hoje, né? Nós temos no nosso crucifixo. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E não só dos judeus, mas de todos nós. E tudo isso porque, como diz São Paulo, Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho para nos salvar. De fato, a cruz é um grande sinal do amor de Deus, que não hesita em mandar o seu próprio Filho para que ele sofra por nós. Porque São Paulo diz, havia uma conta a ser paga. As coisas não podem ficar diante de Deus como se não fosse nada. Não, Deus é misericórdia, é misericórdia. Mas é também justiça. Se Deus não for justo, ele não é bom. Isso é tão verdadeiro que as aparições das almas do purgatório, para muitos e muitos místicos, atestam isso. Após o julgamento particular, a alma mesmo se dirige ao purgatório. Não é que pegam ela e jogam ela lá, não. Porque ela sabe que precisa estar purificada diante de Deus. Então, como nós deveríamos ser zelosos, né, de usufruir do grande tesouro de graças que está na cruz de Cristo, não é? E tomarmos a nossa cruz. Não é? E a liturgia ilumina esta festa com a primeira leitura, quando se faz ver como o povo se lamentava a caminho da terra prometida. Como nós. Estamos sempre lamuriando, sempre reclamando. A vida nunca está boa, sempre falta alguma coisa, né? A caminho do reino de Deus. Não conseguimos ver que quando Deus nos permite algumas contrariedades, algumas dificuldades, é para o nosso bem. E aquele povo que reclamava, então Deus entregou a eles as suas maldades e as serpentes o atacaram. E aí Deus ordena a Moisés que faça a serpente de bronze, para que eles que olharem a serpente sejam salvos. Não é? Aquilo que era o mal, a imagem daquilo que era mal, se tornava um bem, uma salvação para aquela gente. E é por isso que no Evangelho, Jesus diz a Nicodemos, né? Assim como Moisés elevou a serpente
É preciso que o Filho do Homem seja elevado. O que é ser elevado? O Antigo Testamento diz: seja maldito todo aquele que for elevado. E se referia a duas coisas: o enforcamento, o sujeito é elevado, né? Fica lá pendurado na corda, ou a crucifixão. Portanto, na tradição judaica, a crucifixão era a maldição. E aí você percebe o amor de Deus. Ele quer se irmanar até estes, que nós julgamos que não valem nada, que não tem saída para eles, que são maus. Aliás, quem pode dizer diante de Deus que não é mau, não é? E ele vai ser elevado na cruz. Aliás, ele disse: quando eu for elevado, atrairei tudo a mim. Atrairei todo o pecado, toda a miséria, para purificar o gênero humano. E dizia também, não é? Ninguém me tira a vida, eu a entrego. De fato, já dissemos aqui algumas vezes, né? Como Jesus uma vez foi levado ao precipício, queriam matá-lo, e até ali chegaram. Aí ele olhou para a cara deles, ninguém fez nada e ele passou no meio deles. Estava ali já, é só empurrar agora. Não dava. Se ele não quisesse, não podia. Mas ainda no Monte das Oliveiras, quem é Jesus? Sou eu. Mas ele não disse sou eu. Ele respondeu em aramaico, então ele disse eu sou, que é o modo aramaico de falar. Então o que é? Eu sou o nome de Deus. E caiu todo mundo por terra. Depois, então ele entregou a vida. Ninguém me tira a vida, eu a entrego. Então esse é o grande sacrifício de Cristo, né? Para a nossa salvação. É um mistério de grande amor. Mas será que se Jesus voltasse hoje, ele não seria de novo crucificado? É lógico que nós sabemos que ele vai voltar e dessa vez não vai ter brincadeira, não. Ele volta como juiz. O que nós já temos a antecipação na nossa morte, porque tem um juízo particular. E isso devia ser fonte de inspiração para a nossa vida. O que eu faço aqui, vou responder diante de Deus que morreu na cruz para me salvar e me deixou todos os meios para me salvar. Será que eu não vou me salvar? Será que eu não vou aproveitar do sacrifício de Cristo? E aí me permitam, meus irmãos, vendo os acontecimentos dessa semana, só podemos ver o quanto o mundo está longe de Deus, está longe do amor de Deus. Respiram ódio. A semana começou com o Nepal, o pau quebrando realmente. Nepal, o pau quebrou. Violência que não se pode aprovar. Não é? Causou até a morte do premier, casas incendiadas dos ministros, né? Porque tiraram o último respiro de uma juventude que protestava, né? As redes sociais. Depois estamos tendo um julgamento aí que eu prefiro não fazer grandes comentários, né? Acho que vocês todos estão vendo. Jesus também foi julgado. Ora, se o inocente dos inocentes foi condenado, o resto é café pequeno, não acham? E para coroar toda essa bagunça, mataram um homem de pouco mais de 30 anos, jovem pai, um tiro no pescoço, Charlie Kirk. Mas o que esse homem fazia mesmo? Era um debatedor. É interessante ver o debate dele, né, com os jovens, né? E ele botava o microfone aí, o jovem falava o que queria falar para ele. E ele respondia, e a menina fica sem ter o que falar. Eu não estou querendo humilhar vocês, estamos raciocinando. Né? Ele falava sobre o aborto muito bem. E um último vídeo que vi, ele, protestante, dizia: não, nós nos enganamos. O papel de Maria, ela tem um papel muito importante na salvação. Alguém me disse, isso não tenho certeza, que ele já frequentava a missa discretamente. Não sei se é verdade isso. E qual é a atitude do mundo? Rir, comemorar, vibrar, parabenizar o atirador. Veja, um médico, cirurgião, parabenizou que ele acertou bem a coluna.
Deus me livre de cair na mão de um cirurgião desse. Aí é o fim mesmo, aí está tudo desgraçado. Vou logo para o matadouro, né? Levar machadada que vai ser melhor. Então, meus irmãos, a festa da cruz de hoje, exaltação da Santa Cruz, exaltamos a cruz de Cristo e pedimos a Ele misericórdia. Ele morreu por nossos pecados, né? E quer ser identificado, né? Aliás, ontem era uma festa muito bonita, né? Discreta, memória de São... Escapa o nome, meu Deus, é o Boca de Ouro, né? Crisóstomo, São João Crisóstomo, um pregador excelente, uma coisa impressionante, né? Dizia a classe lá, né? Como é que vocês podem vestir seda se Cristo está pela rua jogado, né? E tinha expressões, era um homem e morreu no exílio, né? Foram exilando ele cada vez mais, os soldados foram levando ele embora, mas para lugares distantes mesmo. Os soldados mesmo não sabiam nem direito para onde estavam indo, porque pregava a palavra de Deus. Temos que pregar, temos, né? São Paulo diz, ai de mim se não pregar. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus que a igreja possa anunciar o Evangelho, que a igreja possa anunciar a cruz e que saibamos usufruir dos benefícios do sacrifício da cruz, que todos os dias é celebrado na Santa Missa. E que nós saibamos, como Jesus, tomar a nossa cruz e ir atrás dele. Não é? Ainda o outro domingo falávamos disso, né? Quem não despreza a própria vida e não toma a sua cruz não é digno de mim. Então, tomar a cruz é ouvir o Evangelho, tomar a cruz é não se configurar com o mundo, tomar a cruz é ter uma visão diferente da vida, dos sofrimentos, de tudo. Né? E é isso que temos que comunicar. Aliás, no dia seguinte da morte de Charles Kirk, eu me impressionei porque o Evangelho era: amai os vossos inimigos. Eu falei, epa, peraí, pedido é esse, Jesus? No dia seguinte, um assassino, esse cara que deu aquele tiro nele, plá! Não dá, pô. Mas é a receita certa. Porque se nós não amarmos, se nós odiarmos, nós vamos nos transformar naquilo que eles são. Então devemos amar, devemos desejar que essa gente se converta, que essa gente enxergue a cruz de Cristo, porque senão não vão para bom lugar, não. Então que vença neste mundo também a cruz de Cristo, a sua misericórdia, o seu amor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.